Olá, como é que você está? Espero que bem e espero que tenha se divertido essa semana, porque é uma orientação obrigatória para o seu bem-estar mental. Vamos conversar um pouquinho? Normalmente, quando se fala em bem-estar mental, saúde mental e religião ou fé, vem na cabeça você numa meditação, sem influências do mundo exterior, num ambiente isolado. Mas olha, dentre tantas dicas que a gente poderia dar acerca de higiene mental, e há várias delas, eu tenho certeza que você imagina isso, eu escolhi apenas algumas e a de hoje, que seria a última, é talvez inusitada para você. Talvez você repute como uma prática banal, insignificante e, aliás, de que seja uma prática até que venha com mérito. O que eu quero dizer isso? Você tem que merecer um período assim, um momento assim. Na verdade, a vida é difícil, a vida é dura, a vida tem problemas, mas se você fizer tudo direitinho, você merece um tempo como esse. Na verdade, esse tipo de tempo não tem a ver com mérito, tem a ver com necessidade. A necessidade como você funciona, como Deus te criou para funcionar. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando de se divertir. Se divertir, lazer, dar risada, bom humor e fazer isso com pessoas que você goste. Imagina um jogo de futebol com seus melhores amigos, imagina um churrasco com a sua família, mas um churrasco não onde tem briga para cima e para baixo, alguém com espeto correndo atrás do tio, aquele primo e aquela prima brigando sem parar. Não estou falando disso, estou falando de risada, de piadas, de graça, de compartilhar do alimento. Você acha que eu estou dizendo algum absurdo? Olha só o que Provérbios 17:22 vai dizer. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, quem se alimenta de um espírito abatido, oprimido, que se deixa levar pelo caos dessa vida, mantendo uma vida de caos na cabeça, ou então é rígido demais, controlador demais, não tem graça na vida dessa pessoa. Alguém com a mente caótica não consegue achar graça e alguém com a mente rígida também não consegue achar graça. E como Jesus não está nem na rigidez extrema e também não está no caos, ele está naquele leito saudável do fluxo mental integrado, harmônico, equilibrado, você tem que estar onde Jesus está. E Jesus está onde está a alegria também. Olha, você vai verificar isso no último capítulo do Evangelho de João. Jesus havia morrido, ressuscitado e havia aparecido algumas vezes para algumas pessoas e para os seus discípulos. Na sua última aparição, numa das suas últimas aparições, Pedro havia se desiludido de tal maneira da vida e da esperança que resolve retomar sua profissão de pescador. Alguns o acompanham nessa pescaria. Jesus surge para eles, rende a eles uma grande pescaria, milagrosamente. Eles pegam muitos e muitos peixes, mas quando eles estão retornando para a praia onde Jesus estava, eles percebem o seguinte: a palavra de Deus diz que havia uma fogueira, havia peixe assado, havia alimento ali todo preparado. Então imagina você chegar cansado em casa e perceber que a mesa está posta, a risada dos seus filhos à mesa, a sua esposa ou o seu esposo te recebe com um beijo, você joga sua mochila, sua pasta, sua mala, sei lá que peso você carrega da rua, no sofá, vocês sentam e aí o seu esposo ou a sua esposa, sem parar de dar risada, começa a te contar uma história engraçada que aconteceu no dia. Você queria estar numa casa assim, não é?
Talvez ela não esteja assim, mas talvez você seja o responsável por trazer esse ambiente de alegria. Entendendo que a alegria faz parte da personalidade de Jesus, ninguém menos que Jesus. O que isso tem a ver com aquela refeição que ele preparou? Gente, olha, Jesus havia ressuscitado. Jesus estava prestes a deixar uma missão muito importante e que iria levar à morte a maioria daqueles discípulos. Iam ser sacrificados, iam ser oferecidos como imolação, iam morrer por causa da missão que Jesus ia dar, que é um negócio mais sério do que esse. E aí, ao invés de uma reunião no lugar árido, ao invés de comam, sei lá, Jesus digitando no WhatsApp, aviso, venham com a refeição em dia, apareçam aqui para uma reunião muito importante, vamos falar sobre a missão que vai salvar o mundo. Mas aí eles chegam à praia e vem a mesa posta. Então o que você tem que imaginar é que Jesus ali estava falando coisas maravilhosas, importantes e sérias sobre o reino, sobre a sua ressurreição, enquanto compartilhava pedaços de peixe. Então você imagina eles trocando, passa mais pão aí, Pedro, eu quero um pouco mais da calda do peixe, prepara aquela bebida ali para mim. Então ali era um momento de prazer, preparado por Jesus. Jesus entendeu que a alegria daquele momento, que o bem-estar daquele momento eram importantes, porque aquele momento vai preparar a cama ou a base para fatos importantes como, por exemplo, o arrependimento de Pedro. Você sabe que Pedro havia negado Jesus 3 vezes e agora ele estava assim com o coração ocupado de uma culpa mortal. Jesus, ao preparar aquele momento e alimentação, sentar à mesa naquele tempo, hoje ainda é assim, mas não tanto quanto naquele tempo, nos tempos antigos, assentar-se à mesa com uma pessoa era partilhar de uma intimidade com essa pessoa. Então o que Jesus estava querendo dizer é que aqueles discípulos continuavam seus amigos. Pedro ainda continuava bem-vindo num momento de prazer e intimidade. E aquele momento foi uma atitude convidativa para a conversa que viria depois. A conversa onde Pedro ia ser perguntado, questionado sobre o seu amor por Jesus. E haveria uma reconciliação ali, linda, entre Pedro e Jesus. Olha, você precisa se divertir. Você precisa de lazer, você precisa fazer coisas que te façam rir, coisas que te façam gargalhar. Eu e a minha esposa gostamos de acompanhar youtubers que viajam pelo mundo. Vou te contar só uma dessas coisas. Nós colocamos os nossos filhos para dormir na cama, eu conto uma historinha bíblica, faço uma oração com eles, aguardo eles começarem a fechar os olhinhos, saio do quarto e eu e a minha esposa já sabemos que vai vir depois. Além do namoro, né? Mas a gente vai sentar na cama, tem uma TV no quarto e nós vamos ligar a TV, normalmente com um petisco, e a gente vai ligar num canal que a gente gosta muito, de um casal que faz viagens pelo mundo. E eles vão visitar restaurantes, eles vão passear por locais interessantes. E nós gostamos desse casal em particular porque, como eles são bem-humorados, no meio da viagem eles tiram graça de situações difíceis, contratempos que eles passam viram uma novidade interessante. É muito gostoso, a gente vai comentando sobre lugares do mundo que nós gostaríamos de conhecer. Aliás, nós já anotamos uns 2 ou 3 que nós gostaríamos de viajar, se Deus nos permitir. Agora, esse é um momento que nos faz lembrar de que a vida não é só peso, a vida tem alegria também. E esse momento compartilhado de lazer e de prazer higienizam a nossa mente. Eu confesso que às vezes eu estava tomado pelo cansaço ou até por um pessimismo agridoce. Mas momentos como esse com a minha esposa tinham o poder de me tirar o peso das costas. Pastor, mas quem tira o peso das costas é Jesus. É Ele quem dá
um fardo mais leve para se carregar. É Ele quem dá um jugo mais leve para se carregar. Eu sei disso. Agora lembre-se que Deus tem uma predileção por usar pessoas na vida de outras pessoas. Ele não utiliza normalmente anjos, querubins e serafins para fazer isso. Muitas e muitas vezes Ele vai utilizar seus amigos, seus parentes, sua família. Olha, eu estou num parque aqui da cidade em que eu já vim algumas vezes com os meus filhos e com a minha esposa. Pra falar a verdade, já faz um bom tempo que a gente não vem para cá. Mas eu me lembro muito bem do prazer e da alegria de ver os meus filhos brincarem. Todo pai e toda mãe sabe que quando olha para o seu filho dando risada de alegria e até dando um certo trabalho, o seu coração de pai e de mãe se enche de alegria. Todo mundo sabe que quando você, como um casal, convida o seu cônjuge para sair para comer num restaurante e é uma surpresa e os dois estão à mesa e chega aquele prato favorito do casal e vocês compartilham aquele prato, é um momento de prazer e de alegria. Deus sabe que você não aguenta o peso dessa vida se ele for inteiramente jogado sobre você. Então aceita o sopro de prazer, de alegria, de bem-estar, de bom humor sobre a sua vida. Para com esse negócio de religião sisuda, para com esse negócio de religião abatida e sacrificial o tempo todo. Você não precisa disso. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser ingênuo. O que eu estou dizendo é que o mundo vai dar conta desse trabalho de jogar sobre você tristeza, opressão e fardo. Você não precisa correr atrás dessas coisas. Então você pode sim botar aí na mesma agenda que semana passada você colocou uma caminhada no parque, um momento de pescaria, um momento de contemplação da natureza. Você pode sim marcar com aqueles seus amigos de longa data um retorno às atividades desse grupo de amizade. Você pode combinar com a sua esposa aquele jantar que vocês estão adiando há tanto tempo. Você pode combinar com seus filhos um tempo de brincadeira. E você pode combinar com a sua turma de ciclismo, se você é disso, uma viagem até a cidade vizinha pela rodovia, pedalando. Eu não sei o que te faz rir. Eu não sei o que te faz sorrir. Eu não sei o que te faz se alegrar. Mas Deus espalhou esses pontos de alegria e de bem-estar pelo seu caminho. Não os ignore. Eles foram colocados ali de propósito. Numa corrida de longa distância, existem pontos estratégicos onde o corredor pode passar por ali e pegar uma garrafinha de água gelada. Ele se hidrata, joga um pouco de água para refrescar o corpo e segue a sua maratona. Deus colocou pontos de alegria, prazer, para serem usufruídos no seu lazer. Não ignore esses pontos. Deus foi quem os providenciou. Faça mais isso e você vai ter dado um bom passo, uma boa medida na direção de uma mente mais saudável, de uma mente mais integrada, de uma saúde mental equilibrada. Te garanto, Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus guie os seus pensamentos e o seu estado de espírito para o reino. Em nome de Jesus. Até!